Muito boa tarde a todos. Em nome da Porcelanosa do grupo, dou-vos as boas-vindas. Agradeço muito a vossa presença neste final de tarde. Sei perfeitamente que o tempo é muito precioso e por isso para nós é muito importante que estejam cá connosco neste momento. É a primeira experiência que a Porcelanosa faz em Portugal deste género. Tenho a certeza que o sucesso vai ser tal que muitas outras se vão seguir e para isso todos nós vamos contribuir. Eu chamo-me Susana Monteiro, sou responsável pela comunicação do Grupo Porcelanosa neste último ano. No mercado português representou um crescimento importante para a marca e daí também a importância da comunicação. Eu sou jornalista de formação, sou consultora de comunicação de profissão e por isso espero que a junção destas duas áreas me permita proporcionar-vos aqui um bom momento de conversa. Ao meu lado está o Hugo, é o responsável pela loja da Porcelanosa em Lisboa e passo-lhe agora a palavra. Boa tarde. Eu queria principalmente agradecer a todos por terem vindo. Pronto, esta logística de início dificultou-nos aqui um pouco, a falta de comunicação também. Pronto, se vamos estar aqui 1h30 sensivelmente a falar, vocês são os principais responsáveis para estarmos a fazer este evento, que temos feito noutras sociedades, principalmente em Espanha, para debatermos um pouco a arquitetura. Geralmente debatemos alguns temas. Vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade, pronto, e no fundo é vocês lançarem as ideias e o que é que acham, o que é que estamos preparados para o futuro, o que é que não estamos. A Susana vai lançar algumas perguntas, o início custa a arrancar, sabemos todos, mas depois começamos a debater e principalmente entre vocês que sabemos que soube falar muitos nomes e não associamos às pessoas, também acabam por se conhecer. São eventos que vamos fazer regularmente. Pronto, e esperamos 1h30, depende depois também que se vai a desenvolver os temas. E então é isso mesmo, certamente que todos se conhecem, mas vamos deixar este momento para uma apresentação conjunta. Eu peço já desculpa se algumas das informações não estiverem corretas. Por norma, os próprios sites nem sempre as empresas os atualizam como deve ser e por isso receio que alguns dados possam não estar atualizados. Começo pela Home Stories, que está aqui representada pela Tânia Martins. A Home Stories apresenta-se para contar histórias de casas, para as reinventar, para as escrever de novo, com novos sentidos, novas formas na procura de um final feliz. A Home Stories nasce da paixão da Tânia Martins, a sua criadora, pela arquitetura aliada à simplicidade e à funcionalidade. É muito focada no pormenor, onde todos os detalhes importam para que possamos viver as nossas casas em plenitude. Acredita que a arquitetura tem um papel muito importante nos problemas ambientais e, por isso, essa passou a ser uma das suas maiores preocupações em todos os projetos. Muito obrigada pela sua presença, é um gosto tê-la aqui connosco. De seguida, vamos passar para a Promontório, representada aqui por um dos 5 sócios, o Paulo Martins Barata. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. A Promontório começou em Lisboa há 33 anos, tem 5 sócios. Além do Paulo tem o João Luís Ferreira, o Paulo Perloiro, o Pedro Appleton e o João Perloiro. Há 3 décadas começou como um estúdio experimental, hoje tem uma equipa interdisciplinar de 60 profissionais, entre arquitetos, urbanistas, paisagistas, designers de interiores e gráficos. Disponibiliza serviços de arquitetura, planeamento, paisagismo, design de interiores e design gráfico e referem que a sua estrutura coesa e interativa permite abordar projetos grandes e complexos, tanto em termos de design como de programa de construção. Muito obrigada pela sua presença, é também um gosto tê-lo aqui. Ora bem, e depois, 7 anos depois da Promontório, nasci em 97 traçado regulador, que tem na equipa João Rodolfo, que está aqui presente connosco. Muito boa tarde.
A Traçado Regulador apresenta-se como uma empresa que se dedica à conceção, à consultoria em arquitetura e engenharia, fiscalização de obras e inspeção de edifícios. A empresa reconhece que o currículo e a experiência profissional dos seus principais colaboradores, assim como o reconhecimento público do trabalho efetuado, são uma das grandes mais-valias da marca. Ao longo do tempo, a empresa especializou-se progressivamente na área da reabilitação, adquirindo a capacidade técnica para abordar esta problemática em todas as suas vertentes: inspeção, avaliação, projeto e remodelação. Muito obrigada pela sua presença. E depois segue-se a Fragmentos, representada pelo Miguel Martins Santos. Fragmentos é um coletivo composto por 4 arquitetos. Além do Miguel, temos também o Duarte Pinto Coelho, o Marcos Cerdeira e o Pedro Silva Lopes. Juntos desenham obras arquitetónicas ambiciosas e desafiantes há mais de 2 décadas. Cada projeto, desde um edifício residencial a um master plan, reflete a determinação e o empenho que dedicam aos desafios que lhes são colocados. A partir de 2019, entenderam que a arquitetura e a engenharia são melhor alcançadas se estiverem em estreita colaboração e então decidiram expandir os serviços para conduzir todo o processo de design. Teríamos a Muto, aqui com o Diogo Grade, mas por um imprevisto de última hora não foi possível e por isso não está aqui presente connosco. Segue-se a Pedro Carrilho Arquitetos, aqui representada pelo Pedro Carrilho. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Pedro Carrilho Arquitetos define-se como um ateliê de arquitetura especialista na área de reabilitação, com um reconhecimento nacional. Aborda cada projeto de uma forma transversal e multidisciplinar, explorando novos conceitos e novas ferramentas. O que move esta equipa são as oportunidades que encontra em cada cliente e em cada projeto, que lhe permite ir mais além e criar algo novo e diferente. O trabalho deste ateliê é o resultado de um processo colaborativo que envolve de perto toda a equipa nas mais diversas especialidades. Muito bem-vindo, muito obrigada. De seguida, passamos para o ateliê Oscar Santos, que desenvolve a sua atividade nas áreas da arquitetura, engenharia e design desde 1994, estou certa. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Este ateliê dedica-se há quase 3 décadas ao desenvolvimento de projetos para o setor da hotelaria e turismo, fruto da especialização e conhecimento que possui nesta área. Na última década expandiu-se para outras áreas, como a saúde, a habitação e os serviços. Para melhor responder técnica e economicamente às exigências do mercado, criou em 2004 parceria com outros gabinetes de engenharia. Portugal é o país onde realiza o maior volume de trabalho, mas tem vindo a explorar o seu mercado não só para a Europa, mas também para a África e para o Brasil. Muito obrigada, muito bem-vindo. Passamos para Sengafes, que está aqui representada pelo sócio-gerente Fernando Carona, que trabalha numa grande variedade de projetos desde 98 e o próprio Fernando já esteve envolvido em mais de 300 projetos. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. A Sengafes concentra toda a sua atividade no desenvolvimento de projetos de arquitetura, cuja apresentação tridimensional proporciona uma harmonia entre a força do projeto de arquitetura e o marketing de vendas do cliente. A Sengafes é uma empresa criada por arquitetos com uma vasta experiência nas áreas de conceção, fiscalização, acompanhamento de obra e coordenação de projetos. Muito obrigada novamente. E o arquiteto Nuno Ladeiro também não estará presente ou está atrasado, não sabemos se ainda vai aparecer. E temos o Plano Humano Arquitetos, aqui representado pelo Pedro Ferreira, que é também um dos criadores da marca, a par com a Helena Vieira. Seja muito bem-vindo.
Entre os seus projetos contam-se a remodelação do edifício sede da Associação de Escoteiros Católicos de Portugal em Lisboa, o campo de escoteiros de Ferreira do Zezer, a capela de Nossa Senhora de Fátima em Idenha Nova e o edifício da Mata de Lisboa em Lisboa. Tem projetos com programas diversificados e marcados pela exploração de diferentes materialidades. A madeira e os materiais naturais são uma constante que caracteriza a sua produção. Os seus trabalhos têm sido publicados em revistas nacionais e internacionais e também têm recebido vários prémios. Muito obrigada pela sua presença. Também contávamos com a presença do ateliê Convacis, mas também não conseguiram estar aqui connosco. Espero que as informações que transmitimos estejam minimamente corretas e que nenhum dado vos tenha deixado desagradados ou que o queiram corrigir. E por isso, Hugo, feitas as apresentações, eu vou lançar o repto para a discussão que nos traz aqui hoje, que é a sustentabilidade e a importância da mesma nos materiais de construção. A sustentabilidade, neste momento, é um termo que está muito na moda e que encaixa em várias áreas, por isso vamos nos centrar naquilo que no fundo é também o vosso dia-a-dia. As alterações climáticas estão aí. Assisti recentemente a uma apresentação acerca dos impactos que as alterações vão ter, por exemplo, na vinha e no vinho. Um investigador da Universidade de Trás-os-Montes dizia que temos que nos preparar nos próximos 50 anos para períodos de seca muito longos. Cada vez menos pluviosidade, mas quando isso acontecer vai ser também de tal forma forte que nos trará também imensos problemas. Com este discurso consensual dos investigadores de que nada vamos poder fazer para contrariar esta tendência assustadora, sabemos todos que temos que impedir que evolua. A minha primeira pergunta é quase uma provocação. Por norma, nas notícias, quando acontece uma situação desta natureza, por exemplo, eu sou do Norte, certamente já perceberam pelo sotaque, as cheias no Porto, por norma, chamam-se geógrafos. E a minha pergunta, a provocação é essa. Então, mas os arquitetos não têm nada a dizer sobre estas questões? Alguém está inspirado para começar ou tenho eu que tirar, lançar eu o desafio? Não? Então, fragmentos de arquitetura. Um bocadinho porque é que as cidades não estão preparadas para estes episódios climáticos fora do normal, no fundo, é isso. E por norma nós vemos sempre um geógrafo a falar sobre este assunto. Mas no fundo os arquitetos é que constroem as cidades. Exato, desenham-as, não é? Pois são os construtores que as constroem, mas eles desenham-as. Estamos agora em Lisboa, não é? Finalmente a tratar do plano hidrológico e de tentar de alguma forma pôr em prática alguma coisa que já estava estudado há muito tempo e que se sabe, mas as cidades são sistemas vivos e que muitas vezes são detectados problemas e depois demora muito tempo a que eles possam ser resolvidos. Temos também que perceber de alguma forma que resolver um problema desta dimensão vai causar muita chatice a muita gente, não é? O trânsito que vai... Agora temos a cidade com uma série de coisas fechadas e isso traz grandes contrariedades para a vida, para o dia-a-dia das pessoas. Politicamente são decisões difíceis de tomar. Por exemplo, esta que agora a Câmara está a fazer é uma obra que não é visível e normalmente depois politicamente não traz ganhos diretos. Mas é absolutamente essencial e finalmente, e ainda bem que se está a fazer.
Mas claro que sim, e acho que estas questões terão que estar cada vez mais em cima da mesa no planeamento das cidades para que se resolvam, porque temos que contar com um clima que está em plena modificação e cada vez vai ser mais modificado, não é? Não sei se algum dos colegas gostaria de acrescentar. Sim, se faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Como é que isto se faz? Já está? Eu vou responder diretamente à sua provocação. De facto, os arquitetos são muito pouco intervenientes enquanto classe na nossa sociedade. E, portanto, deixamos muitas vezes, por culpa própria também, mas por culpa da própria sociedade que não nos reconhece muitas vezes o nosso papel, deixamos muitas vezes o tratamento dessas questões a outras classes, nomeadamente aos geógrafos, aos especialistas em planeamento, mas de outras áreas científicas que não a arquitetura. Basicamente, o que eu acho é que nós, arquitetos, temos sensibilidade e talvez a maior sensibilidade para o planeamento urbanístico. Evidentemente, como líderes de equipas pluridisciplinares que podem decidir em vários setores. Obviamente não temos o domínio, digamos, da ciência hidrológica, mas temos o domínio de outras coisas e conseguimos gerir equipas pluridisciplinares que podem lidar também com esses fenómenos. Portanto, de facto, nós arquitetos temos uma intervenção escassa, muito mais escassa do que devia ser, na determinação das nossas cidades, embora sejam tecidos vivos e com crescimento lento e determinado por muitas causas diferentes. São tecidos com uma gênese muito antiga, muitas vezes, e, portanto, as nossas intervenções acabam por ser muito pontuais na cidade. Mas, ao nível do planeamento, eu acho que intervimos pouco. Deixamos que a legislação seja produzida por advogados, deixamos que muita coisa seja determinada por engenheiros, mas, sobretudo, a nossa legislação, todos nós nos deparamos com legislação completamente contraditória, não é? Ficamos com os cabelos em pé com coisas que vimos em PDMs, em regulamentos municipais ou nas interpretações específicas da legislação feitas por técnicos, camarários, mas o que acontece de facto é que nós, arquitetos, tivemos provavelmente muito pouca participação, digamos, na elaboração dessa legislação. E, portanto, há muita coisa que é programada não por nós, não é? E, portanto, é evidente que depois, se acontece isto, é que participamos pouco, até mediaticamente, digamos, quando existem este tipo de fenómenos e na identificação das suas causas e na identificação das soluções para eles. Portanto, a resposta à sua provocação é: nós, arquitetos, de facto, intervimos pouco enquanto classe na nossa sociedade. Mas na prática são os arquitetos que têm uma implicação mais visível depois nas cidades. No fundo, o que assistimos é que alguém teórico vem dizer como é que devia ser e depois falta esse vosso lado que é importante também ser ouvido. Às vezes o dever ser não significa que se consiga implementar. É muito fácil dizer temos que começar a deixar de impermeabilizar os solos, deixar de usar o betão e o aço, quando nós sabemos tudo aquilo que está a referir, que há uma série de legislações que é preciso alterar, ou seja, há toda uma cadeia que é preciso mudar. Basicamente, todas as áreas são importantes para construir uma cidade, fazer uma cidade, gerir uma cidade. Agora, o que acontece é que os arquitetos têm uma visão holística do problema e, sobretudo, olham para a cidade enquanto tecido vivo e vivido pelas pessoas, não é? Mais de um conjunto de tubagens, não é? Ou de fluxos de trânsito, pensam na cidade como um organismo para ser vivido, não é? E essa visão deve determinar,
e deve orientar aquilo que se faz em termos de cidade e de transformação da cidade. O que acontece é que, de facto, não temos sido esses líderes. Isto leva-me para a questão seguinte. Como está, então, a arquitetura a preparar-se para o próximo meio século? E agora passo aqui para o meu lado esquerdo para equilibrar os depoimentos. Algum dos senhores quer ter a palavra? Senhor arquiteto Oscar Santos, pode ser? Não. É subir o botão. Pois, a arquitetura ao longo do tempo vem sendo sempre a transformação da natureza. E muitas vezes, nós enquanto arquitetos e não só, as pessoas que constroem, não são só os arquitetos, há muita gente a fazer intervenções urbanas e até construções sem formação em arquitetura, o que não significa que não possa resultar um bom trabalho. O que é facto é que essa transformação da natureza esqueceu muitas vezes a essência dela própria e não encontra caminhos que a protejam. E no fundo nós não conseguimos viver só nas cidades. Temos que viver rodeados pela natureza. Mais não seja, quando não a respeitamos, ela cai sobre nós. E portanto, essa parte da vida e de cada um de nós e do seu contacto com o mundo, da própria profissão que aqui nós de alguma forma representamos, também é construída muitas vezes em pequenas parcelas, que cada um constrói o seu trabalho, aquilo que lhe é pedido, e muitas vezes a imagem do todo e a construção do todo enquanto a cidade que conhecemos, e quando falamos de cidade podemos falar de uma pequena vila, não tem como defesa primeira o respeito pela natureza. Tem, às vezes, outras situações que nós, no dia-a-dia, somos confrontados e reagimos às encomendas que temos. Julgamos, eu pelo menos da minha parte, e julgo que todos o faremos da melhor maneira, respeitando as regras da tal legislação e, ao mesmo tempo, a natureza, mas muitas vezes os princípios que a arquitetura podia ter em defesa do meio ambiente também não os tem. E nem sempre os materiais que usamos são os mais recicláveis, nem sempre as regras da arquitetura são as regras básicas da proteção do meio ambiente e até sob o ponto de vista térmico, o respeito pelas regras que todos aprendemos e que muitas vezes também já não as incorporamos nos nossos trabalhos, o que me parece ser uma situação menos boa para todos nós, mas também na realidade o que eu vejo ao longo do tempo é que tudo isso evoluiu muito nos últimos anos e há um maior respeito por todas essas regras e incorporamos hoje nos nossos trabalhos não só a teoria por causa dos cálculos térmicos e de alguma forma das proteções arquitetónicas que possibilitam um maior respeito pelo meio ambiente, mas ao mesmo tempo também os projetos em si nem sempre têm a escala em que a gente consiga proteger as próprias cidades com as intervenções que fazemos. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás naquilo que estava a referir, é uma tentativa constante que cada um de nós no seu gabinete tem enquanto respeito pelo espaço urbano e pela integração no espaço urbano, também por estas contingências que cada vez são mais prementes e que é urgente tomarmos algumas decisões de outra escala, de outra dimensão, e que se começam a ver hoje em Lisboa, outras noutras cidades, junto à orla costeira, com problemas que há hoje de proteção das próprias casas, outrora construídas em locais menos próprios. No interior também, com o galgamento, digamos, das margens dos rios, que se vê hoje, infelizmente, pelo mundo fora, com as contingências que temos, aquilo que é o reflexo dessa intervenção, porque não é só nós, não somos só nós no nosso espaço, que de alguma forma, nunca saberemos, aquilo que vou dizer pode não estar certo, mas que de alguma forma o que se vai vendo na construção das cidades há algumas preocupações e algum respeito, mas nem sempre é eficaz e, portanto, aquilo que eu julgo que cada um pode fazer é incorporar os conhecimentos que tem, os conhecimentos que adquire
com a sua experiência profissional e alguns encontros como este e outros que possam resultar com melhores resultados, mas na realidade é preciso haver também uma intervenção política que permita chegar a esse nível. Porque nós agora estamos a passar um momento, daquilo que eu vejo, que não enfrentamos esta realidade. Nós não estamos a enfrentar como eu achava que devia ser. Estamos muitas vezes a fechar os olhos e resolver um problema do momento. E é preciso ter uma visão maior que permita alterar o rumo das coisas para um caminho de maior sucesso e que traga para o futuro dos nossos filhos, das pessoas para quem fazemos as casas, que muitas vezes já são mais novos do que nós próprios, possam tirar partido e não vir a sofrer as consequências de erros que fazemos ao longo dos anos. Portanto, é absolutamente importante mudar um bocadinho estes caminhos, encontrar soluções que passam tanto por uma escala da cidade, com as intervenções que fazemos com maior dimensão, como passam pelas pequenas intervenções e com a sustentabilidade de uma recolha de águas num telhado que é reutilizada na habitação, quer para as descargas, no esgoto, quer para outros usos, como para outras intervenções que julgo hoje em dia estarem mais na ordem das regras daquilo que já fazemos nos nossos trabalhos. Os clientes, quando vos procuram, sejam públicos, sejam privados, notam que já há uma preocupação com esta questão da sustentabilidade? Obrigado. Então, eu dou um caso concreto que acho que é interessante. Nós estamos a fazer um conjunto de casas no Egito, em Alguna, no mar. Caramba, agora escapa o mar, mas em Alguna, o cliente pediu-nos para fazermos um projeto que fosse net zero, fosse 100% sustentável. E por acaso é um desafio porque não é fácil. O terreno é uma zona completamente desértica, aquela parte do Egito completamente desértica, e depois tem um problema de enxurradas brutais de água que caem uma vez ou duas por ano, mas de resto é completamente desértico. E nunca tivemos um cliente que nos pedisse, digamos, taxativamente, uma operação net zero e off-grid. Off-grid, ou seja, a casa capaz de produzir energia suficiente para alimentar a casa, para a casa não estar ligada à rede pública, as próprias águas serem todas canalizadas por uma cisterna com total recuperação. Enfim, e depois havia ali um problema que era a questão de nós achámos que, sendo no deserto e havendo recurso a lamas, etc., que se podia fazer em taipa, mas os egípcios teriam este problema de sentirem a taipa como um material pobre. E então andámos ali às voltas, ainda não está absolutamente claro, mas também podia haver utilização de paredes de cânhamo. Portanto, um leque de opções interessante e interessante a explorar, e que não cria obstáculos de maior ao projeto de arquitetura. Há alguns desafios, mas o tema da sustentabilidade também aparece na ideia de uma casa morada, uma casa pátio, ventilações transversais, etc., que podem informar assim o projeto de uma maneira interessante. O que é que eu diria? Eu estava a pensar, quando falou sobre o século XX e como é que o século XXI e como é que nós nos estamos a preparar, eu vejo dois espectros diferentes, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, a sociedade mais avançada do mundo é, do ponto de vista da arquitetura, inegavelmente a Suíça. E, por exemplo, na Suíça já não se constrói nenhum edifício público de dimensão média. Estamos a falar de um hospital, estamos a falar de um edifício com esse caráter, que não seja em madeira. Praticamente é tudo construído em madeira. E grandes edifícios de habitação, com 18 pisos, 20 pisos, até neste momento acho que há um de 25 pisos, que acho que é um desafio importante, é construção em madeira. Só que os próprios suíços chegam à conclusão que construir em madeira, mesmo construir em madeira, não é absolutamente sustentável.
por causa de um tema das florestas, da produção intensiva de madeira, da exploração de madeira, etc, etc. E então começa a pôr-se o problema de alternativas à madeira. E por exemplo, taipa pré-fabricada, por exemplo, que é muito interessante, porque o problema da taipa, como sabem, é a mão de obra brutal que precisa. Então, como é que se produz taipa industrial que possa ser assemblada, ou seja, montada, digamos, pré-fabricada em situ? Lajes de palha comprimida. Portanto, este tipo de investigação laboratorial é muito interessante. Eu acho que é um espectro, digamos, de um avanço, quer dizer, que só uma sociedade muito rica como a Suíça é que consegue, não é? Porque depois, digamos, o resto da Europa, principalmente o sul da Europa, continua a fazer essa construção convencional, o betão, até, digamos, ainda há um elogio do betão e da arquitetura e da esculturalidade do edifício em betão, quando o betão é, digamos, o pior de todos do ponto de vista do consumo de monóxido de carbono, não é? Diria que no outro espectro, eu até escrevi um artigo no Público sobre uma arquiteta muito interessante, semelhante com um percurso semelhante ao que ganhou o prémio Pritzker recentemente, o Francis Kéré. E o Francis Kéré tem uma história de vida extraordinária, não é? Porque ele era filho do chefe de uma tribo, salvo erro, no Burkina Faso, e foi, digamos, o pai conseguiu que ele fosse para a Alemanha trabalhar como carpinteiro e fazer um curso de carpintaria. E ele, quando chegou, percebeu-se que as tecnologias da carpintaria alemã eram tão avançadas que ele, como carpinteiro, nunca ia conseguir fazer nada no Burkina Faso. Ou para ajudar a tribo a que ele pertencia. A história é engraçada, só por isso é que estou a contar, porque acho que é bastante poético como é que uma coisa destas evolui. E então ele, tardiamente, estudou arquitetura. E a primeira coisa, o primeiro projeto que ele quis fazer foi uma escola. Porque ele era o único que tinha aprendido a ler e a escrever. Na aldeia. E ele mantém a posição de guardião da aldeia, porque o pai era o chefe da tribo e, portanto, ele tem a obrigação de providenciar para toda, não apenas para a família dele, mas para toda a comunidade. Então ele fez esta coisa extraordinária. E depois, a partir daí, claro que tem vindo a fazer um percurso incrível, mas sempre, um dos desafios dele sempre, e também desta Hannah Arendscher, que não é muito diferente, porque a Hannah Arendscher formou-se na Alemanha, mas decidiu ir trabalhar, salvo erro, para o Ghana, em comunidades muito pobres e construir, digamos, aquela lógica de reciclagem total, ou seja, de economia circular, quero dizer. Portanto, o que é que há disponível? Há lama e há paus. Então como é que se faz? Uma escola só com lama, palha e paus. E então fez, e por acaso, em ambos os casos, quer no caso do Kéré, quer no caso da Hannah Arendscher, são projetos admiráveis. Portanto, isto é uma coisa que acontece digamos, no antípoda da Suíça, do ponto de vista tecnológico, não é? Porque é um sítio onde praticamente constrói-se com o que há, com a mão de obra local mais pobre e mais desinformada, digamos, tecnologicamente, e conseguem-se fazer em ambos os sítios, digamos, em ambos estes extremos. Penso que é interessante, coisas de facto incríveis, não é? E acho que este é, digamos, se nós pensarmos no século XX no século XXI e de facto digamos, neste compasso, de facto encontramos coisas bastante diferentes, não é? E depois assumimos outra coisa, que é a expansão das cidades, etc. Tem-se continuado a fazer de uma forma completamente, pensamos, por exemplo, em Nova Iorque, não é? Como uma forma completamente desrespeitante destas questões que só sociedades tecnológicamente muito avançadas é que estão interessadas nesta aposta. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas coisas, toda a gente fala net zero, nunca percebi porque é que falam tanto do net zero, mas depois, na prática, as coisas que se veem são completamente banais. Estão-se a fazer, como sabem, os pencil skyscrapers, agora em Nova Iorque, são edifícios que têm umas plantas mínimas, portanto têm um consumo de energia nos corres desolvadores para apartamentos mínimos, triplexes. Portanto, é um absurdo. Portanto, há grandes contrastes, mas também há alguma esperança nestes dois exemplos que dei. Mas é mais caro ser sustentável, ou seja, quando têm que desenvolver um projeto que tenha que responder àquilo que neste momento entendem que é sustentável, o projeto é mais caro de implementar? Obviamente que é mais caro, quer dizer, vamos lá,
no Burkina Faso ou no Ghana é o que é, quer dizer, não é mais caro nem mais barato, é a única forma de fazer usando coisas locais e, aliás, estas casas e estas escolas que eu estava a falar foram feitas com umas pequenas bolsas financeiras apoiadas pelo governo alemão, mas muito pouca coisa. Portanto, o que era é conseguir construir a escola praticamente com nada. E sempre usando ventilação transversal, etc, etc. Esse tipo de coisas que... Mas aí diria que não é caro. Agora, obviamente na Suíça, e principalmente dado o complexo tecnológico desta pesquisa, claro que são coisas... Mas esses países estão disponíveis para gastar esse dinheiro. Isso é... E aqui? E em Portugal? Em Portugal... para ser honesto, eu não vejo, quer dizer, vejo muito aquela coisa em inglês, you do the talk talk, but can you do the walk walk? Eu acho que há muito talk talk, fala-se muito, etc. Mas na hora da verdade, quer dizer, eu conheço assim uns exemplos vagos de umas coisas feitas em taipa. Agora fala-se muito em madeira, mas pronto, lá está. O tema da madeira é um tema muito interessante, construir madeira. É um material que nos é estranho na história da arquitetura portuguesa. Quer dizer, temos, claro, coisas na costa, etc, etc. Mas nós não temos uma indústria da madeira como tem todo o norte da Europa, não é? Se nós pensarmos todo o norte da Europa, até o norte da França, etc, etc, pensarmos em todo o Canadá, pensarmos em todos os Estados Unidos, praticamente do norte dos Estados Unidos, da Alabama para cima, é tudo construção em madeira. Não há construção, não se faz uma casa em tijolo e em betão. Mas nós não temos essa indústria, estamos a equipar-nos para a ter. E eu não estou certo que a construção em madeira, pelas razões explicadas pelos suíços, que seja de facto... Quer dizer, é melhor do que betão e materiais sintéticos, etc. Mas não estou certo que seja também o caminho. Tânia, quer acrescentar algo a esta questão? A sua decisão, a sua defesa das casas passivas, gostava de ouvir um bocadinho, ouvi-la. Então eu costumo ouvir dizer que a sustentabilidade é um problema dos ricos, porque se formos pensar nas classes mais, de classe média ou classe mais pobre, de facto não tem poder de compra ou de querer soluções para a casa que a longo prazo sejam mais sustentáveis. E o que é uma pena, não é? Que tudo que seja, desde os painéis solares, desde um correto isolamento de uma casa, umas boas janelas, um arrefecimento, um sistema de climatização mais eficiente, tudo isso tem custos mais elevados. E também por aí eu acho que é difícil implementarmos cada vez mais soluções que sejam mais sustentáveis, porque de facto não há poder de compra para o fazer. E nós, por exemplo, eu deteto-me com esse problema quando estou a projetar alguma casa. Às vezes os clientes dizem-me, Tânia, daquilo que acha mais importante, o que é que não podemos mesmo abdicar? Porque há pessoas que não conseguem chegar a tudo, porque se quiséssemos fazer uma casa 100% sustentável, como o colega disse, é mesmo muito difícil, não só na parte de projeto, mas depois também na parte de construção e depois de quem faz a obra, porque muitas vezes as equipas que fazem as obras não têm conhecimento suficiente para implementar. Eu estou a falar, por exemplo, uma coisa super básica que é um sistema ETICS, que é um isolamento do exterior. Achamos nós que é uma coisa relativamente fácil de fazer e execuível em obra, mas há muitos empreiteiros que por eles colocam o isolamento entre o tijolo, nem sequer faz um isolamento contínuo, por exemplo, ou na estanquidade das janelas, a instalação de uma janela que também é muito importante para que a casa não tenha tanto desperdício. São tudo fatores que também falham muito na construção. Às vezes nós arquitetos projetamos, o cliente paga, quer executar, mas depois também não há pessoas formadas para executarem bem a obra. E isso muitas vezes também põe em causa a eficiência do edifício. Por isso eu acho que isto é um conjunto de... Não é só responsabilidade do arquiteto, é responsabilidade do cliente, é a responsabilidade de quem constrói, é a responsabilidade de quem dá formação, de quem acompanha as obras, da legislação e do poder de compra. Pronto, enfim, ao cabo, eu acho que é um bocadinho isto. A sustentabilidade está presa nestes pontos todos e é muito difícil para nós, arquitetos, às vezes é quase remar contra a maré. E só quem tem, muitas vezes, poder de compra é que se preocupa
com estes problemas, porque uma pessoa que nem consegue dar comida aos filhos ao final do mês se vai preocupar em pôr painéis solares no telhado. E eu acho também importante nós pensarmos também um bocadinho nesta parte da sociedade e de que forma é que podemos tornar a sustentabilidade acessível a qualquer um. Isto se calhar também nos traz para outro grande problema. Ótimo, Pedro. Muito obrigada. Eu queria dar uma chega porque eu concordo e discordo ao mesmo tempo do que os colegas estão a dizer. Porque, pronto, o sustentável, não sei se... Para já, o que é sustentável? Porque se sustentável é só usarmos, por exemplo, materiais naturais, só usar taipa, só usar a madeira. Eu adoro fazer projetos e construir em madeira. Mas o que é verdadeiramente sustentável? Se é, por um lado, construir com materiais naturais e sem equipamentos, ou se por outro, é o que a colega estava a dizer, usar os painéis solares, usar as janelas extraordinárias. Nós neste momento, nós estamos a fazer imensa habitação em vários pontos do país e inclusivamente estamos a fazer habitação social e a custos controlados, tanto para o Iru como para outros municípios. Pronto. E ainda esta semana tive diversas discussões à volta disto, porque por vias dos financiamentos, qual é o plano, o PRR, somos obrigados a cumprir a regulamentação, o NESEB, mais 20% para garantir que temos o apoio da Comunidade Europeia. Pronto. E para nós conseguirmos obter essas classificações, há um regulamento de térmica e uns cálculos de térmica do oculto. Eu, como arquiteto, não sei fazer, nem pretendo saber, mas quando estudei e quando os meus professores me ensinaram na faculdade e aquilo que fomos aprendendo ao longo dos tempos, foi que se usássemos sistemas de arquitetura solar passiva, ventilações transversais, pronto, uma série de orientação solar, portanto, uma série de princípios, portadas, cobogós, o que nós quisermos. Temos uma série de ferramentas com materiais mais naturais ou menos naturais, conseguimos fazer as habitações, que são os sítios onde as pessoas vivem, confortáveis. Pronto. E a minha questão é, por isso é que eu concordo e discordo, porque por um lado eu quero construir de uma forma, por outro lado sou obrigado a construir de outra. Porque se eu não usar uma bomba de calor e um painel solar ou fotovoltaico versus, então, mas o termoacumulador não funciona porque o coeficiente não funciona, mas o termoacumulador custa 200 euros ou 300, na porcelanosa não sei, pronto. Mas se compararmos com uma bomba de calor que é efetivamente mais eficiente, não está ao alcance de todas as pessoas. Pronto. E os próprios municípios e os próprios organismos do Estado são confrontados com isto e eles também têm que responder contra ou a favor ou contra esta legislação. Nós, enquanto projetistas, estamos agarrados depois a estas questões que temos que responder, que são os constrangimentos próprios da profissão. Por um lado, temos que cumprir com índices, ou impermeabilização ou não dos solos, justificar materiais que vocês vendem e outros fabricantes e que desenvolvem, que são 100% permeáveis, mas temos que usar calçada. Pronto, e eu gosto muito de calçada portuguesa. Sim, porque não é permeável. Pronto. E então acho que esta diferença entre os princípios que todos defendemos, mas depois aquilo que verdadeiramente temos que fazer, porque se calhar aqui há uns anos, antes dos últimos regulamentos, toda a gente punha um ar-condicionado porque já tinha a classificação energética A. Portanto, vivemos todos aqui uma mentira, uma falácia, uma história qualquer, em que procuramos oferecer aos nossos projetos, aos clientes, aos promotores, uma classificação energética que é obtida à custa de uns valores que alguém inventou, mas que não cumprem os princípios mais básicos. Portanto, eu, na faculdade, tive uma cadeira que, felizmente, escolhi em boa altura, que era opcional, que era arquitetura tropical. E aquilo interessou-me imenso na altura e até acabou por ser proveitoso, porque acabámos de fazer alguns projetos em África e noutros sítios e começámos a aprender que aquilo que nos tinham mostrado já se fazia, nós não inventámos nada. Se formos ver a arquitetura na altura do Estado Novo, que se fazia portanto, nas colónias e com temperaturas completamente tropicais, não é?
através da ventilação natural, através dos ensombramentos, dos cobogós, portanto, dos atravessamentos, conseguiam ter temperaturas e qualidade de vida interior sem, portanto, recorrendo ou não recorrendo a grandes equipamentos auxiliares. Por isso, a minha questão é de que forma é que, pronto, nós que fazemos a parte da construção da cidade e que projetamos os edifícios e a cidade e fazemos planeamento urbano, por um lado temos o conhecimento e a sensibilidade para desenhar e para procurar soluções interessantes e porventura até menos onerosas, mas ao mesmo tempo temos esta dificuldade também de legislação, que eu confesso que estou cada vez com menos paciência para... Pronto, acho que estou a ficar muito refilão. Não é assim. Mas que parece que estamos sempre a lutar contra a maré, porque aquilo que efetivamente poderia ser simples no seu desenho e na sua proposta torna-se cada vez mais complicado e cada vez mais caro. Isto é tão simples como nós fizemos, eu e a Helena, no início do ateliê, começámos a fazer umas coisas em madeira e fizemos muita construção para os escoteiros e sentimos, temos que aprender um bocadinho mais sobre isto. Trabalhámos com alguns curiosos da madeira e sentimos que os projetos não corriam bem. E fomos até empresas nacionais que tinham alguma especialização e que foram aprender aonde? Nos Estados Unidos. E há uma história que eu me recordo de um dos sócios dessa empresa que me dizia: Pedro, mas aqui temos incêndios em todo o lado. Isto, calhar, também tem a ver com a sustentabilidade. As matas não são usadas. As matas não são usadas. Portanto, se quisermos ir a regulamentos mais macro e aos PDMs, às RANs, nós não conseguimos fazer uma construção em espaço REN, porque há a salvaguarda dos solos, há uma série de critérios para ser REN. Pronto. Mas precisamente por não haver lá ninguém, por não habitar lá ninguém, é que depois os espaços também não são tratados. E então depois também a sustentabilidade o ecossistema, ou a sustentabilidade do ecossistema desaparece quando não é habitado, não é? E, portanto, o nosso regulamento, as nossas leis também não nos permitem ter a sensibilidade de perceber que é necessário construir na natureza, pelo menos é a minha opinião. Porque fui discutindo isto com outras pessoas e também ganhei esta, não sei se sensibilidade ou esta ideia. Sim. Compara a paisagem de Ibiza com a paisagem da Serra Alentejana. Da Serra Algarvia. E na Serra Algarvia está tudo construído. Não encontras um cabeço que não esteja construído. Tudo aqui, ali. Em Ibiza, a densidade e a pressão urbanística é igual ou superior. Está muitíssimo mais controlada. Ou seja, a ideia de concentração eu acho que é importante. Se não deixamos a paisagem natural... O natural não é natural, mas porque já foi trabalhada pelo homem do ponto de vista agrícola e florestal, etc. Mas, de qualquer maneira, paisagem livre de construção é algo que eu acho que... Eu não defendo que se construa em todo o lado e a todo o custo. Eu julgo é que às tantas a restrição é tanta que ninguém cuida também. Porque, nós temos territórios onde... nós temos feito uns quantos centros escotistas... e não foram muitos, mas trabalhamos em zonas que muitas vezes são zonas com proteções e queremos fazer algum equipamento que acaba por ser de natureza pública e não é enquadrável, muitas vezes não é enquadrável. Portanto, eu julgo o facto também de não haver pessoas dentro das matas. Nós passamos por muitas serras em Portugal e vemos as antigas casas dos cantoneiros, dos guardas florestais. E eu acho que esta preocupação de manter alguns núcleos, de haver alguma habitação ou serviços, ou haver alguma ocupação, se calhar na natureza, também fazia que ela estivesse mais cuidada e que a tornasse mais sustentável. Mas pronto, são algumas das preocupações. Acabei por falar aqui uma série delas. Já agora deixa-me só fazer aqui uma pergunta aqui
aos meus colegas, que é, nós todos temos sentido na pele este aumento louco do preço da construção. Quer dizer, em todos os projetos, agora de repente, antigamente eram 800 euros o metro quadrado, depois passou a ser 1.200, depois de repente deu um salto de 1.800 e agora é normal aparecerem coisas a 3.000, a 4.000, já vi falar a 7.000. Portanto, isto é uma coisa que está a acontecer, não é? E pressionada por diversos fatores. Mas gostava de vos pôr esta questão porque eu acho que são coisas e tem a ver com o tema da sustentabilidade, que é o legislador fez tantas exigências sobre o edifício que eu costumo brincar um bocadinho a dizer que uma habitação de um pobre hoje, uma habitação a custos controlados de um IRU, o nível de exigência para uma casa normal é altíssimo. Altíssimo. A obrigação, os estacionamentos, as ventilações transversais nas casas a partir de T2. A partir de um T2 tem que ter ventilação de um lado ou outro da casa. Portanto, os núcleos de escadas que têm, só podem servir 2 apartamentos. Quer dizer, a quantidade de exigências que são feitas, 2 elevadores, e depois nós ficamos surpreendidos, vemos países riquíssimos como a Suíça só tem um elevador nas escadas, e as escadas nem sequer vão até ao 4º piso e nem sequer têm corta-fogo. Os nossos bombeiros devem ter alguma coisa qualquer contra... Portanto, tudo isto torna tudo caríssimo. Portanto, hoje em dia, quando se começa eu tenho imensa curiosidade de ver quanto é que vão sair estas empreitadas do IRU. Mas eu acho que aquilo vai tudo sair a 1.600, 1.800 euros o metro quadrado. E depois são as caixilharias e as varandas e as coisas, tudo. Isso é muito interessante. Um tema que eu acho que é curiosíssimo. Primeiro foi a necessidade de fazer cortes térmicos nas janelas. Não é? As janelas tinham que ser estanques. Então, obrigatoriedades de estanquecidade e de pontos térmicos e não sei o quê. Muito bem. E as casas ficaram completamente estanques. Depois descobriu-se que isso era terrível, porque o ar dentro das casas era um problema. Então agora as caixilharias têm que ter um sistema de ventilação ou têm que fazer um na parede. Por amor de Deus. Eu não sei o que é que vocês acham. Está ligado. Eu queria pôr aqui uma série de... uma espécie de ordem aqui dos nossos pensamentos todos. Todos vivemos estes dramas do custo de construção. Eu falava com um vereador da Câmara de Sintra outro dia e eles lançaram um concurso para um hospital, não apareceu ninguém, porque os preços são fantasiosos. Depois fizeram uma dotação orçamental de mais 5 milhões, não apareceu ninguém. E fizeram mais uma dotação orçamental de 5 milhões e então parece que apareceram concorrentes. E dizia esse vereador que tinham lançado também concurso de habitação com custos controlados e os preços rondavam os 1.800, 1.900 euros por metro quadrado, que eu achei uma exorbitância. Mas, de facto, quer dizer, o nível exigencial neste momento é terrível. Eu há uns tempos publiquei uma coisa qualquer num artigo de Alexandra Costa no Jornal Económico e tentei ordenar as minhas ideias relativamente àquilo que é a sustentabilidade. Há um antes do edifício, não é? A fase da sua produção, em que basicamente há muita coisa que não é controlável por nós, que são os processos de fabricação e, portanto, os gastos energéticos e os custos ambientais que isso gera. Aí somos, enfim, não temos muito controle. Temos controle nas nossas escolhas no projeto, mas também estamos dependentes do cliente, não é? Que temos pela frente. Podemos aconselhá-lo, mas não podemos obrigá-lo, não é? Depois há o durante. O edifício é produzido, não é? Com os custos energéticos, por exemplo, que estes mosaicos têm, quer dizer, que são fornos de alta temperatura, não é? Custos energéticos da produção do betão, que são, e custos ambientais, que são uma produção brutal de CO2 por cada saca de cimento. Bom, mas depois existe a construção e há aqui uma coisa positiva no meio disto tudo. Tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo, que é a exigência regulamentar crescente de uma maior eficiência energética. Evidentemente que isto
sendo os edifícios consumidores, e estamos a falar dos edifícios de habitação, comércio e serviços, consomem 50% da energia que se produz, não é? Portanto, a energia, os edifícios consomem 50% da energia que se produz. Portanto, se nós aumentarmos a eficiência energética dos edifícios, obviamente estamos a ser amigos do ambiente, não é? Portanto, a descer o nível de consumo energético. Quando pensamos que ainda hoje em dia a produção de energia é basicamente suportada por fontes não renováveis e por fontes poluentes, não é? Esta economia de energia nos edifícios é obviamente muito benéfica ao ambiente e, portanto, aí de uma certa forma temos que bater palmas ao legislador. Depois há aquela contradição que o Pedro acabou de dizer, que basicamente não conseguimos que a maioria das pessoas para quem construímos consiga suportar os custos dessa eficiência, porque de facto fazendo tudo aquilo que a legislação hoje nos obriga, não é? Os custos disparam desmesuradamente. Eu basicamente tenho de ser meio didático com os meus clientes e dizer-lhes assim, por exemplo, não consegue pôr energia solar neste momento, eu deixo lá um circuitozinho para, se depois houver dinheiro no futuro, pode optar por isso. Portanto, durante a utilização do edifício, de facto, o controle, digamos, do gasto energético é fundamental e isto a uma escala mundial tem um grande impacto. Mas também, isto é sobretudo o que se passa no durante. No depois, o edifício chegou ao fim e temos que pensar na capacidade que temos de reutilizar os seus elementos constituintes e digamos, eventualmente nos materiais não reciclados que ele incorpora e que podem gerar dano ambiental. Portanto, esta é a minha panorâmica mental, não é? Digamos, do impacto que podemos ter no ambiente com a construção de edifícios, com coisas que não controlamos a montante e com alguma coisa que podemos controlar, que é ainda assim relevante. E depois temos quase, eu sinto como um papel didático, não é? E muitas vezes tento demonstrar aos meus clientes que o seu gasto, a eficiência energética, é um investimento, porque tem retorno. E quando se demonstra desta maneira que se o senhor fizer este tipo de intervenção, recupera o seu investimento em 2 anos, em 5 anos, em 6 anos, as pessoas aí são sensíveis. Eu acho que esta consciência, e todos nós provavelmente temos tido esse papel perante os nossos clientes, vai ganhando forma na sociedade. Portanto, eu acho que as grandes conquistas são, de facto, através da mudança das consciências, não é? E aí nós, enquanto arquitetos e na nossa atividade, temos algum papel. Mas, de facto, quer dizer, lutamos contra a questão do custo da construção um custo que começou, não sei se tiveram também essa sensação, começou mais ou menos por volta de 2017, nós começamos a sentir a pressão imobiliária e é por aí que é o primeiro degrau do aumento do custo da construção. Lembro-me em 2017, cofragens a 17 euros, desculpem, 11 euros o metro quadrado e achávamos caro, e agora as cofragens 20 e tal, 30, 40 euros, já me apareceu orçamentos com 68 euros o metro quadrado para cofragem. Portanto, ou seja, isto não é produto, a mão de obra é a mesma. Aqui é um produto da concorrência, é um produto da pressão imobiliária que fez aumentar esse custo. Depois, houve uma pandemia pelo meio, não é? Com aumento dos custos de transporte, aumento do custo de matéria-primas, e depois houve uma guerra, aumento dos custos energéticos, etc, etc. Portanto, isto tudo acumulado dá um aumento do custo de construção. Com o nível licencial que temos agora,
não é? É que parece que somos obrigados quase, já temos que apresentar projeto de ar-condicionado, não é? Para justificar, antigamente nem sequer era licenciável, agora há uma série de câmaras que pedem, dou um exemplo, a Câmara de Sesimbra pede o projeto de ar-condicionado, portanto temos que apresentar um projeto de ar-condicionado, e parece que é obrigatório, não é? Quer dizer, não se vive sem ar-condicionado hoje em dia. E, portanto, isto, obviamente, com este nível existencial, o custo de construção aumenta brutalmente, não é? Mas, enfim, em resumo, aquilo que queria dizer, e no meio disto temos de ter alguma perspectiva de esperança, não é? É que, de facto, eu sinto que as consciências relativamente à sustentabilidade estão a mudar. Estamos a ter a consciência de que, de facto, devemos preservar o meio ambiente. Sentimos muito na pele, o aumento dos custos energéticos penso que foi no início deste ano, 2022, não é? Que o gás passou para o triplo, não é? E portanto, percebemos na pele que isso tem impacto nas nossas vidas. E eu falo por mim, não é? Eu pus painéis fotovoltaicos na minha casa porque achei que era uma boa hipótese para o futuro, não é? Porque de facto já se sente, e de que maneira. E pronto, e se nós arquitetos transmitirmos isso aos nossos clientes, e a pouco vamos conquistando essa consciência, acho que cumprimos o nosso papel social. Também aqui um bocadinho à volta de tudo aquilo que já foi falado, e indo um bocadinho atrás, esta parte pedagógica acho que é muito importante e acho que nos cabe a nós fazer, porque quando perguntava, e bem, se os clientes chegam ao ateliê com muitas preocupações, eles chegam inicialmente, porque isto já está no mindset, como dizia muito bem, já está no mindset das pessoas. O problema é o outro que falámos a seguir, que é a parte económica. E quando aparece a questão, quando aparece a primeira estimativa de custo, há uma série de coisas que caem por ali abaixo, não é? Os materiais já não podem ser aqueles que eram sustentáveis porque são mais caros, porque construir também, respondendo àquilo que perguntava, construir sustentavelmente é ainda mais caro, mas pode eventualmente não ser, porque a arquitetura vernacular já nos ensinou, não é? Que podemos ventilar as casas, podemos orientá-las ao sol de uma outra forma, podemos ter sistemas de ensombramento e que podemos ter paredes com 60 centímetros e com metros construtivos, que será com certeza diferente no Douro ou no Alentejo, e se isso tudo for tido em conta de alguma forma, obviamente que vamos estar muito mais próximo de uma construção sustentável. Portanto, temos esta arquitetura vernacular e temos esta arquitetura de high-tech, quase de grande investigação, na Suíça, como os dois exemplos que o João Paulo dava, que têm que se misturar e têm que ser os dois conseguidos e andar em comum. Porque é muito complicado se um cliente final ainda pode dizer, e eu posso lhe explicar, não, mas você vai gastar agora um bocadinho mais, mas nos próximos 10 anos que o que vai poupar vai fazer sentido e vai viver com melhores condições térmicas e de qualidade do ar na sua casa. A um promotor imobiliário que vai construir isto por 1 milhão, se custa 1.200.000, ele só o faz se souber que a seguir o consumidor final vai pagar 1.200.000 por aquilo que os outros pagam 1 milhão. A conta é simples, quer dizer, não há aqui grandes matemáticas, é muito difícil porque isto da sustentabilidade ainda continua a ser muito um problema de todos, não é meu. As pessoas ainda pensam assim, não é um problema meu, é um problema de todos, portanto alguém o há de resolver. E enquanto pensarem assim é muito complicado, enquanto um promotor e nós arquitetos e todos os agentes que intervêm e o consumidor final não pensar, não, a mais-valia é mesmo ter alguma coisa sustentável porque estou a deixar um mundo melhor para os meus filhos, ou estou a deixar, hoje já se põe, estou a deixar um mundo, porque se calhar podemos já não deixar nada. Mas portanto estas coisas vão-se todas tocando, mas vou passar aqui ao Pedro. Obrigado. Ou seja, também é uma questão educativa. É verdade. Eu voltava um bocadinho atrás à sua primeira pergunta, se os arquitetos se faziam ouvir
na sociedade, e eu acho que não é? Aliás, é evidente, nós somos pouco ouvidos em todas as matérias. E é curioso que a arquitetura é muito transversal nas nossas vidas. Cruza-se, nós não notamos muito isso, mas cruza-se diariamente com o nosso modo de viver. E cá estamos nós a falar sobre a arquitetura e sobre a sustentabilidade e sobre os custos da construção que é hoje em dia, que o João Paulo levantou há pouco. E é um tema muito interessante que eu muitas vezes vejo. O tema hoje em dia é o custo da habitação, ninguém tem dinheiro para comprar casa, ninguém tem dinheiro para alugar casa, enfim, que é uma realidade, é um facto. Muitas vezes eu pergunto-me a mim próprio, quando estou a ouvir essas notícias todas, eu não vejo nenhum arquiteto a falar sobre isto. Vejo economistas, vejo juristas, vejo tudo. Vejo comentadores, mas arquitetos não vejo, de facto. E o que estávamos aqui a falar, de facto, e o desafio que o João Paulo, que já cá não está, que lançou, é mesmo isso. E também pegando numa pergunta que me fazia, o que é que vamos fazer, o que é que vai ser a arquitetura daqui a 50 anos, eu começava-lhe a responder o que é a arquitetura dos últimos 30, não é? E nos últimos 30 anos a arquitetura evoluiu imenso do ponto de vista técnico, do ponto de vista de exigências legais. Fomos incorporando muita legislação europeia e da boa, não é, entre aspas, mas que de facto foi adaptada ao nosso clima e à nossa maneira de viver. E talvez há pontos que foram-nos impostos, entre aspas, de uma forma pouco coerente, lá está, pelos legisladores, sem que os arquitetos tivessem sido ouvidos para, enfim, faz parte da classe. E nós incorporamos coisas de facto surreais, não é? Quando nós estamos aqui a falar da arquitetura passiva e das ventilações das próprias casas, etc., que é uma realidade, sempre foi, quer dizer, ancestral. Hoje em dia estamos a incorporar ares condicionados, não é? Eu lembro-me bom, nós fizemos no ateliê, fizemos por acaso uma escola, mas não apanhámos aquele boom das escolas que houve por aí. E eu lembro perfeitamente de coisas ridículas, de facto, que estavam-se a fechar janelas para pôr sistemas de ar-condicionado e depois não havia, no fim já não sobrava dinheiro para pôr os sistemas de ar-condicionado. Portanto, acho que há histórias dessas por aí espalhadas, enfim. Lá está, pela incorporação dessa legislação que foi posta. O que é que isso nos trouxe? Ou o que é que isso nos levou? Para além enfim, do incremento fantástico da qualidade das construções que hoje temos, isso sem dúvida. Mas, por outro lado, temos o custo que isso nos traz. E esse é o tema que eu não vejo ser discutido nas televisões, quer dizer, o tema da habitação, não é? Falamos sempre muito da especulação, que existe, não é? E nós notamos, nós arquitetos, sabemos o que é que isso é, não é? Mas também sabemos o que é a outra parte, que é as exigências técnicas são de tal forma pesadas em qualquer tipo de construção, até mesmo projetos do Iru, não é? Ditos sociais, enfim, ou de habitação económica, o social hoje em dia já não é o tema. E isso trouxe-nos, de facto, esse incremento, esses temas que nós temos que incorporar. Tudo, os caixilhos têm que ser estanques e depois não têm que o ser. Enfim, é ridículo, mas é verdade. Isso traz um custo enorme para a construção. Isso aliado, de facto, a falta de mão de obra que existe, que é evidente, enfim... tínhamos que puxar atrás à primeira crise do subprime, em que todos nós sabemos disso. Na construção tínhamos muita mão de obra estrangeira, sei lá, moldavos, ucranianos, havia por aí, enfim, mão de obra qualificada até os brasileiros, não é? Toda essa gente desapareceu e não voltou. Quem ficou cá, um ou outro que casou por cá, e não voltou. Portanto, e quando a construção reativou, não tínhamos mão de obra. É tão simples quanto isto. Portanto, o tema é tão transversal, podíamos estar aqui horas e horas e horas Temos a falar que marcar sobre isto. outra mesa. É verdade. Sim, por favor. Boa tarde. Eu estou de acordo com tudo aquilo que foi aqui dito e com os temas que foram debatidos, e pouco mais há a dizer sobre isto. Havia muita coisa, mas não estou em condições hoje de estar a fazer qualquer tipo de intervenção. Peço desculpa. Muito obrigada.
Eu teria aqui mais outros temas para colocar, mas o Hugo está a olhar para o relógio. Também sei que já nos fomos adiantando na hora. Muito obrigada a todos. Creio que foi uma conversa muito enriquecedora. Deixou-nos aqui pontas soltas para próximos temas. Percebemos que isto é uma questão que é muito global, que se calhar temos que trabalhar todos em conjunto. Aliás, em muitos países europeus já se fala muito na construção de cidades inclusivas, de cidades para se viver. Por exemplo, o Porto debate-se neste momento com a desertificação do centro histórico, porque as casas estão a um preço exorbitante, enquanto estão outras que estão ao abandono. Muito obrigada pela vossa presença. Foi um enorme gosto ter estado aqui convosco. Este domingo o arquiteto Cisa Vieira celebra 90 anos. Acho que com ele estão todos os arquitetos de parabéns, que de alguma forma em conjunto elevam esta forma de arte portuguesa a nível mundial. Muitos parabéns a todos e muito obrigada pela vossa presença. Foi um gosto ter estado aqui. Obrigado.